Olá para você. Eu estou aqui nesse momento para trazer um vídeo, né, para a gente poder tirar um pouquinho dos nossos pensamentos nessas coisas, dessa crise a qual o mundo se encontra. Então, nesse momento, eu quero te levar a pensar em algo a mais, né? Vamos tirar um foco um pouquinho do coronavírus, né? E vamos focar um pouquinho em nossa vida, em nossa vida com Deus. Então, nesse momento, eu quero te pedir, por favor, assista o vídeo até o final. E se quiser pode comentar depois. Então eu espero que esse vídeo ele venha alcançar o máximo de pessoas possível, que a palavra do Senhor venha alcançar o máximo de pessoas possível. Então fique aí até o final, tá bom? Irmãos, o que eu quero trazer pra gente é a continuação, né? Na realidade eu vou trazer do começo novamente. Eu tentei fazer uma live ao vivo, mas por conta de problemas na internet eu não consegui. Então, eu vou trazer um texto lá de 1 Samuel. O assunto que eu venho falar com vocês é sobre expectativas. Ultimamente, a gente tem vivido tempos de expectativas frustradas, né? E eu acredito que todos fizeram um plano para o ano de 2020. Eu fiz planos para o ano de 2020 e assim, a maioria desses planos, até aqui pelo menos, né, alguns deles já estão frustrados. E assim, hoje eu quero trazer a história de uma mulher que colocou suas expectativas em coisas erradas e que a partir do momento em que ela colocou suas expectativas na pessoa certa, naquilo que for correto, todas as coisas mudaram na vida dela. O texto ele é em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 2 a 8, e diz o seguinte: Eucana tinha duas mulheres, Ana e Peninha. Peninha tinha filhos, porém Ana não tinha. Todos os anos Eucana saía da sua cidade e ia a Siló, a fim de adorar e oferecer sacrifícios a Deus Todo-Poderoso. Ofani e Finéias, os filhos de Eli, eram os sacerdotes do Senhor em Siló. Cada vez que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava uma parte para Peninha e outra para todos os seus filhos e filhas. Mas para Ana ele dava 2 vezes mais. Eucana a amava muito, embora o Senhor não permitisse que ela tivesse filhos. Peninha, sua rival, provocava e humilhava Ana, porque o Senhor não permitia que ela tivesse filho. Isso acontecia ano após ano, sempre que ia ao santuário do Senhor. Peninha irritava tanto Ana que ela ficava só chorando e não comia nada. Um dia, o seu marido Eucana lhe perguntou: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Por acaso eu não sou melhor para você? Então Ana, ela tinha suas expectativas voltadas para uma coisa. Ela tinha sua expectativa voltada para a intenção de ter um filho. E a partir do momento em que ela colocava suas expectativas nela mesma, enquanto ela colocava suas expectativas na sua própria força de vontade, nada aconteceu na vida dela. Então hoje nós iremos aprender um pouquinho com ela. E nessa história, né, de Ana, nós vamos aprender um pouquinho a alguns pontos. Eu quero trazer alguns pontos para que a gente possa meditar. E o primeiro dele seja livre da perfeição. Irmãos, nós não somos perfeitos. O único que é perfeito aqui é o Senhor. Ele sim criou, Ele sim é o perfeito. Nós não somos perfeitos, nós somos pecadores, falhos, e nós estamos sim sujeitos a errar. Todos os dias nós estamos sujeitos a falhas.
E às vezes nós colocamos tantas expectativas em nós mesmos, em querer ser perfeito, né? E que no final das contas a gente acaba se frustrando porque aquilo não deu certo. Quantas vezes eu me frustrei comigo mesmo. Então eu sou uma pessoa que coloca expectativa em tudo. Eu coloco expectativa até na comida, eu coloco expectativa quando eu vou fazer uma comida, eu tenho uma expectativa naquilo. Então eu sempre fui uma pessoa que tem muita expectativa. E com o passar do tempo eu acabei me cobrando muito por conta disso, porque eu queria que tudo desse certo, que tudo fosse da forma certa. E no final das contas a gente sabe que não é assim. Nem tudo na vida da gente vai acontecer da forma que a gente quer. Deus tem um propósito, Deus tem um plano para cada um de nós. Então, no tempo, Ana se cobrava muito e Peninha a acusava por isso. Então ela sofria acusações porque ela não era perfeita. Então, irmãos, nós não podemos cobrar a perfeição de outras pessoas. Nós não podemos cobrar a perfeição, porque todo mundo é falho. Então seus pais são falhos, eles são sujeitos a erros, e o Senhor nos ensina muitas e muitas vezes na palavra a perdoar. A outra pessoa é falha, então por isso que quando a gente coloca expectativa nas pessoas, elas são sujeitas a falhas, sujeitas ao erro. Então não a julguem, perdoe. Se alguém errou com você, perdoe. Amém? Então, Deus, Ele não espera que você seja perfeito. Ele te criou da forma que te criou. Não vá se cobrar a perfeição. Tentem todos os dias ser melhor. Tente todos os dias dar o seu melhor. Consagre o seu dia ao Senhor e faça tudo o que você for fazer, faça como se estivesse fazendo para Deus. Tem uma frase que diz assim: enquanto os outros só conseguem enxergar os nossos erros, Deus ainda vê as nossas possibilidades. Deixe de enxergar os seus erros. Deixe de se condenar pelos seus erros. Então, como diz aqui, Deus ainda vê as nossas possibilidades. Deus, Ele não vê o hoje somente, mas Ele vê um futuro. Por isso Ele te escolheu, por isso Ele te chama. Amém? Outro ponto seja livre de comparação. Ana tinha uma vida comparada à da de Peninha. Então ela se condenava muito porque ela se comparava com ela. Ninguém é igual, você não é igual ao seu irmão, você não é igual à sua irmã, você não é igual ao seu colega, ninguém é igual a ninguém. Cada pessoa tem a sua peculiaridade. Então Deus, Ele te escolheu sabendo quem você é. Deus, Ele te escolheu porque Ele tinha um propósito na sua vida. E então Ele não te condena pelo que tu faz de errado. Ele não te escolheu porque você é parecido com A ou com B. Ele te escolheu porque Ele sabia quem você era e como você era. Não tentem se igualar a A ou a B. Faça o seu melhor. Tenta ser você. Tente ser você. Hoje vemos nas redes sociais muita questão da comparação. Porque a blogueira tal, porque a atriz tal, porque fulano de tal usa, eu quero usar. E não é assim. Às vezes a gente tem que se colocar sempre em posição. Eu quero o que eu posso. Não adianta eu me endividar para tentar ter a roupa tal, ter maquiagem tal, ter isso ou ter aquilo. Tentem sempre dar o seu melhor e fazer tudo aquilo que for possível. Deus, Ele não vem para te comparar com fulano, com cicrano. Então Ele tem algo para fazer na sua vida. Porque Deus usa mais A ou Deus usa mais B. Não pense assim. Deus, Ele vai te usar com aquilo que Ele quer te usar. Ele tem um propósito na sua vida. Ele tem algo maravilhoso para fazer. Então as bênçãos que Ele tem para o irmão é diferente das bênçãos que Ele pode ter para você. Então acredite nisso. Viva liberto da comparação. Você é livre de todo espírito de comparação. Seja você, viva por você. Dê sempre o seu melhor. Amém?
Quando nos comparamos com outra pessoa, deixamos de enxergar as virtudes que enxergamos em nós mesmos. Irmãos, eu não sei se vocês já viram, mas quando vocês começam a querer viver o que é do outro, você deixa de viver o que é seu. Quando você começa a se comparar com a outra pessoa, você deixa de ser você mesmo. O Senhor, Ele te deu uma identidade própria. Ele tem algo pra você e somente pra você. Seja quem você é hoje e agora. Não queira viver a identidade do outro. Amém? Deus não criou você para ser uma cópia. Ele criou você para ser você. Ele não te criou para ser cópia de ninguém, a não ser do filho dele. Então, você não é cópia de ninguém. Você não foi criado para copiar pastor. Você não foi criado para ser cópia de uma pessoa ou de outro. Você foi criado para ser quem você é. Amém? Eu vou procurar aqui um versículo. 2 Coríntios 10, versículo 12. Diz assim: é claro que não nos atravessamos a igualar. É claro que não nos atrevamos a nos igualar ou a nos comparar com aqueles que pensam que são tão importantes como são ignorantes. Primeiro, eles resolvem quais as medidas que irão usar para se medir e depois eles se julgam de acordo com as suas mesmas medidas. Não nos atrevamos a nos igualar. Todos temos a nossa individualidade. Então o Senhor conhece os meus problemas, Ele conhece o teu problema. E Ele sabe que somos diferentes um do outro, independente do que aconteça, as nossas necessidades são diferentes, tá bom? O terceiro ponto seja livre do papel de coadjuvante. Nós vemos aqui que Ana, ela se sentia coadjuvante da sua própria história. Peninha ditava as regras na vida dela, né? Humilhava ela, né? E a partir do momento em que Ana ele tomou posição de coadjuvante na vida dela, que foi o momento em qual ela se pôs de joelho, orou e clamou ao Senhor, nesse momento ela tomou posse da sua própria história. Ela deixou de ser coadjuvante e começou a agir como atriz principal. Eu gosto muito de participar de peças e na maioria delas eu acabo sendo a mocinha. E assim, se eu não estiver no ensaio, a maioria dos ensaios não acontecia. Eu sempre vejo nas peças que a gente faz na igreja, né? Se a pessoa que for o personagem principal não estiver lá, não tem como o ensaio acontecer. Por isso que a personagem principal, né, ela sempre vai ter que ter um esforço a mais, ela sempre vai ter uma doação a mais, né? E existe esse problema. Você tem que tomar posse da sua história, você tem que ser a personagem principal, não aceite ser coadjuvante da sua história. Então, quando nós somos personagens principais da nossa história, nós temos que assumir o papel, nós temos que abrir mão, que fazer algum sacrifício. Então, é necessário fazer sacrifício. A Ana, se a gente acompanhar a história, ela se sacrificou. Ela abriu mão da vontade dela, ela sacrificou o filho dela ao Senhor. Ela disse que se ela tivesse um filho, ela entregaria ao Senhor. E foi isso que aconteceu. O filho dela é Samuel. Ele viveu para a obra, ele foi um profeta tremendamente usado. Ela cumpriu, e além dele, o Senhor a concedeu muitos e muitos filhos. É necessário sim abrir mão, é necessário sim fazer algum sacrifício, algumas exigências a nós mesmos. É necessário abrir mão, é necessário abrir mão de tempo, principalmente para o Senhor. O dia está tão corrido, então pare alguns minutos e entregue um pouquinho do seu dia ao Senhor. Ele te deu 24 horas.
Será possível que nem 10, nem 5 minutos você pode conceder a Ele? Acreditar em si mesmo é viver conforme o poder de Deus que há dentro de você. Acredite em si mesmo. O Espírito Santo de Deus habita sobre você. O Senhor, Ele nos fez imagem e semelhança de Deus. Por isso, não desista, não se menospreze. Se ame. Hoje em dia a gente vê muito problema com isso. As pessoas não se aceitam, as pessoas não têm amor próprio. E a Bíblia nos ensina a amar o próximo como nós mesmos. Como eu vou amar o meu próximo se eu não consigo amar a mim mesmo? É difícil, não é? Por isso, busque sempre ter amor próprio. Busque sempre amar você mesmo, né? A partir do momento em que você se ama, você também busca mais as coisas de Deus. Peça para Deus que você se veja assim como Deus te vê. Deus, Ele vê em você algo precioso. Deus, Ele vê algo em você que não tem como ser explicado. E assim como fala aqui na frase, né? Acreditar em si mesmo. Quando eu acredito em mim mesmo, quando eu acredito no poder a qual Deus me concede, o poder de filho. Você é filho de Deus. Gente, isso é maravilhoso. Eu amo servir ao Senhor. Se eu pudesse, eu teria tomado essa decisão há muito tempos atrás. Hoje eu sei o que é o amor de Pai, Deus. Hoje eu me sinto verdadeiramente amada, e eu sei, assim como fala aqui, né? Eu sei qual o poder de Deus através da minha vida. Então nada acontece através da minha própria vontade, mas através da vontade de Deus, através da minha vida. Então não seja egoísta. E quando eu digo assim, ter amor próprio, eu não falo em ser egoísta. Eu falo exatamente assim, em pensar em si mesmo de uma forma diferente. É não se mutilar. É cuidar da sua própria vida. O Senhor, Ele te deu um corpo são e salvo. Ele te deu um corpo. Quando eu me mutilo, quando eu como exageradamente, quando eu não me cuido, né? Eu estou sim sacrificando o meu corpo. Então o Senhor, Ele quer que cada um de nós venhamos cuidar do nosso psicológico. Ah, mas como eu cuido do meu psicológico? Lendo coisas. Não passar o meu dia inteiro numa Netflix da vida, no YouTube da vida, só assistindo filme, assistindo coisas vãs, coisas que degridem a minha identidade, que degridem o meu pensamento. Então o Senhor, Ele te chama também para enriquecer o teu corpo com coisas que vai te fazer bem. Desde já, eu quero agradecer a você que assistiu até aqui, né? E muito obrigada. Então, eu quero dizer pra você, pra concluir, né? Seja livre da perfeição. Seja livre da comparação. Seja livre do papel de coadjuvante. O Senhor tem muita coisa pra fazer na sua vida. Aceite o seu papel como filho, assuma a sua identidade como filho. Então o Senhor, Ele te chama, o Senhor, Ele te convida a se entregar para Ele. O Senhor, Ele te convida a que você se doe mais para Ele. Amém? Então, eu peço que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a sua casa e muito obrigada.